Tudo bem? Eu espero que sim. Vamos dando continuidade às nossas aulas de literatura. A primeira dica que eu te dou é: comece relembrando suas aulas de história, quando a palavra que foi citada foi renascimento. O que você lembra de renascimento? O que foi o renascimento? Traços, características. Isso você vai precisar para esse comecinho, tá bom? Por que isso, Valéria? Porque a aula de hoje a gente vai falar sobre o classicismo. E eu já coloquei uma frasezinha para você aí, ó. A arte da literatura renascentista. Então, já senta, pega suas anotações. A gente vai começando dando a nossa continuidade nessa linha cronológica. Cara, nas nossas últimas aulas a gente veio falando então, relembrando, reavivando sobre trovadorismo, ou seja, Deus no centro do pensamento, e humanismo, antropocentrismo, ou seja, o homem no centro do pensamento. Então, esse segundo tópico aqui, chamado de humanismo, ele vai nortear a nossa aula de hoje. Acima de tudo, o que foi o classicismo, certo? Então, eu começo falando para você o seguinte, que o classicismo, ele vem nessa sequência cronológica, trovadorismo, humanismo, e a gente para no humanismo. E aí, o humanismo, ele preparou a chegada do classicismo. Acima de tudo, o humanismo, ele trouxe, certo? Esse período de transição entre a Idade Média, ok? E a Idade Moderna. E tá aqui na Idade Moderna a concretização do classicismo, tudo bem? E coloca na sua cabeça que o classicismo, ele foi a literatura do momento que estava acontecendo o Renascimento. Então, de novo, é a literatura que aconteceu dentro do Renascimento, tudo bem? Então, tudo que você lembrou de Renascimento vai ser importantíssimo para você entender o que foi o classicismo pra gente, tudo bem? Então, senta aí e segue a linha, bora lá. Coloquei para você, então, o que é? O que é? Classicismo é o nome dado ao estilo literário que surgiu na época do Renascimento, Europa ali, século XV a XVI. As produções literárias que registravam fatos reais são chamadas de literatura da informação, e você vai lembrar, Valéria, peraí, literatura da informação, literatura informativa não era o quinhentismo? Amigo, nesse momentinho aí, o Brasil ainda não surgiu em momento nenhum da história, tudo bem? Como assim? Só surgiu depois do quê? De 1500, certo? Então, foi um período de grandes transformações. Cara, grifa essa parte, importantíssima. Foi um período de grandes transformações culturais, políticas e econômicas. Momento em que a arte expressava novos conceitos na visão de mundo. Amigo, quando eu falo pra você que aqui você tinha o trovadorismo e que, acima de tudo, tudo que permeava aqui, tudo que rodeava era o pensamento em volta da igreja, cara, a galera aqui não mais. A gente tá falando de um pessoal muito absurdo, inteligentíssimo, certo? Que pesquisava, estudava, questionava. Então o homem, ele começou a ser o centro das coisas e trabalhar com a ideia de universalização do pensamento, certo? Vou passando. O contexto histórico, super importante para você. Crise da igreja, certo? A partir do homem que começa a partir dessa postura, né, de ser um ser questionador e tudo mais, vai rolar uma crise louca, né? Então, era a época da Reforma Protestante, liderada por Lutero, todo mundo sabe. A ciência passou a questionar os dogmas da igreja. Então, a partir desse momento, acontecem várias tribulações. Então, o humanismo. A religião não deixou de ser importante, isso é importantíssimo para você. A religião não deixou de ser importante, mas o homem passou a se preocupar consigo, certo? Valorizando a sua vida aqui na Terra. Então você tem o antropocentrismo, o homem que passava a ser evidenciado, elevado e não mais Deus, tudo bem? Nesse momentinho. A expansão marítima. Com as grandes navegações, o homem foi além dos limites da Terra. Mercantilismo, crescimento do comércio das grandes cidades, invenção da imprensa, que contribuiu muito para a divulgação das obras de vários autores gregos e latinos, cultura clássica. Como assim, galera? Acabo de te apresentar um ponto que foi importantíssimo. Cara, reacendeu o estilo da época. Foi o quê? O estilo da antiguidade. Especificamente a gente está falando aí do estilo da Grécia e Roma, certo? Então a gente tem um retrocesso de um estilo, certo? Então, o que voltou a ser tão valorizado? A beleza do corpo humano, aí você tem a estética, né? Evidenciado, então, na escultura, na pintura, na literatura, visando o antropocentrismo, ou seja, a visão do homem no centro do pensamento. Eu vou passando. Principais características, então.
do classicismo, ok? Você tem o resgate dos elementos artísticos da cultura greco-romana, é o que eu acabei de citar. Você tem, então, a retomada da mitologia. Se você for hoje jogar agora no Google imagens aí, imagens do classicismo, cara, vai aparecer um monte de obra, de telas, pinturas e tal, que remetem a essa mitologia, a parte da mitologia, certo? E é belíssimo, por quê? Porque na mitologia é trabalhado então a questão da própria busca pela perfeição estética, certo? E você tem o próximo que eu coloquei pra você aí, o idealismo. Então você tem a busca pela perfeição, pelo amor platônico, que é elevado, o universalismo, característica importantíssima, quiçá a mais importante. Os assuntos pessoais foram deixados, né? Mais de lado e tudo mais, então ficaram de lado as preocupações, então você tem uma elevação. Essa história do pensamento universal, ela é elevada, porque é importantíssimo o trabalho do que é para todos, certo? Vamos lá, o predomínio da razão. A expressão dos sentimentos era controlado pela razão. Então você tem aí a questão da racionalidade das coisas, busca pela perfeição das formas, você tem a métrica, a rima, correção gramatical, tudo isso, né, passa a ser um motivo de tanta atenção e preocupação de um período clássico. Uma primeira pergunta que eu te faria em sala seria, para você, o que é clássico? Então, o que é clássico para você, começa a pensar que vai ser, sim, uma característica em si. Olha lá, associando algumas obras, né, de grandes pintores, as características da literatura classicista. Aí coloquei pra você, olha essa imagem, quer traços mais mitológicos, mais grego, do que isso tudo? Olha isso, analisa as obras, joga no Google depois para você fazer análise de várias outras obras do período clássico, do período do Renascimento, tá bom? Olha lá, coloquei pra você aí algo super importante. A imagem, né, a obra O Homem Vitruviano, do Leonardo, certo? Todo mundo conhece, é uma imagem super importante, certo? E super usada também quando a gente vai iniciar, por exemplo, o conteúdo do humanismo. E aí eu coloquei pra você, o classicismo se associa a essa pintura pelas características. Então você tem o antropocentrismo. Olha, cara, que é a imagem mais significado do antropocentrismo do que essa, você tem o homem no centro do pensamento do universo. Você tem a perfeição das formas. Olha a questão do próprio corpo humano, certo? Você tem o idealismo, uma busca pela perfeição estética das coisas. Olha lá, a criação de Adão, do Michelangelo. Você tem aí ó, o aspecto do classicismo que pode ser associado a essa pintura, sendo o próprio humanismo. O homem passou a acreditar em si mesmo, nessas próprias mudanças, valorizando a sua vida terrena, que sugere a questão, Deus criou o homem ou o homem que criou Deus? Acima de tudo, essa é uma imagem que a gente conseguiria trabalhar com várias reflexões, tudo bem? Quem está se esforçando mais nesse momento aí, certo? Olha o próximo. O nascimento de Vênus. Tudo bem? Eu coloquei para você então, o classicismo associa-se à tela em si através dos seguintes aspectos: mitologia e paganismo, que é a crença em deuses não aceitos pela própria igreja, certo? O idealismo do belo, do bem, da verdade, do amor, da busca pela perfeição estética. Vamos lá, principais autores e obras. Gostaria de dizer então que a respeito do Camões, a gente vai ter uma aula específica sobre ele, porque é grandioso o trabalho do cara, certo? Então não dá pra gente falar em alguns minutinhos ou segundos a respeito de alguém tão grandioso para a história da literatura portuguesa, tudo bem? Eu coloquei pra você um trechinho dos maiores nomes da literatura universal e certamente o maior do nome da literatura portuguesa. Escreveu poesias líricas, épicas. Líricas e épicas, você tem que saber as características de cada uma delas. Peças teatrais, porém sua obra mais conhecida e consagrada foram Os Lusíadas, certo? Considerado uma obra-prima. Essa obra é dividida em 10 partes. Você tem os cantos, né? Com 8.816 versos, distribuído em 1.120 estrofes e narra o quê? A viagem, tudo bem? De Vasco da Gama às Índias, enfatizando alguns momentos importantes na história de Portugal. Então ele reconta um feito grandioso, histórico. Vamos lá! Os Lusíadas de Camões.
Os Lusíadas é uma epopeia, tudo bem? Obra mais conhecida do escritor, que tem como assunto principal a viagem marítima. Além de narrar o caminho para a descoberta, né, das Índias, o poema fala sobre as grandes e perigosas navegações, exaltando o heroísmo do homem ao se lançar às águas, certo? Esse mundo desconhecido, a descoberta de novas terras, povos, culturas, o Império Português no Oriente, os reis e os heróis de Portugal, sendo, portanto, considerado como uma literatura de informação, informativa. Em paralelo, desenvolve-se também uma história mitológica, envolvendo lutas entre deuses do Olimpo e tal. Pessoal, é algo fascinante. O cara reproduz toda uma história em poema. É muita inteligência, né? E aí eu coloquei outros escritores, porém esses daí, eles não conseguiram se destacar tanto quanto Camões, tudo bem? Mas a gente não pode tirar o mérito de cada um. Aí coloquei pra você aí, ó, Francisco de Sá Miranda, o Bernardinho, Antônio Ferreira. Acima de tudo, eu coloquei pra gente finalizar o seguinte: o classicismo ele terminou em 1580, quando houve a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A passagem de Portugal ao domínio espanhol e também a morte de Camões. Pessoal, acima de tudo, eu quero que você fique com essas imagens, tudo bem? Coloca na sua cabeça que o classicismo, ele adentrou o mundo que o humanismo já tinha preparado todo o terreno. Então o homem, ele tá no centro do pensamento, certo? E é isso, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida você pode colocar pra mim, a gente vai dando continuidade a esse mesmo assunto, tudo bem? Então um grande abraço, saudades de vocês, conte comigo pro que precisar.